Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Perspectiva Jurídica mais uma vez. Hoje nós vamos receber pela primeira vez aqui no canal um convidado para conversar com a gente sobre decisões polêmicas da Justiça do Trabalho no quadro Fofoca Jurídica. É o professor Magno Cristo, ele é mestre em Direito do Trabalho, ele estuda o tema que nós vamos tratar aqui nesse programa, né? Foi objeto da dissertação de mestrado, ele já publicou vários artigos a respeito. E é um prazer, Magno, te receber aqui a primeira vez, nosso primeiro convidado no canal. Seja muito bem-vindo, professor Magno. Nós tivemos a honra, né, de estudar com o professor Magno. Estamos muito felizes pela sua presença aqui no nosso canal, né? E aí a gente... Será muito enriquecedor. Eu que agradeço o convite, primeiramente. Acho que é uma honra o primeiro convidado, né? Tenho acompanhado a repercussão do canal e tem sido assim, uma coisa fantástica. Tenho acompanhado aula a aula e estou surpreso que estou aprendendo coisas que eu achava que sabia, estava esquecido lá no cantinho da memória. Imagina, muito obrigada mesmo, viu? Bom, qual que é o tema que nós vamos conversar hoje? Se há ou não vínculo de emprego entre o trabalhador em cumprimento de pena, ou seja, o sentenciado, a pessoa em execução de pena privativa de liberdade, e a empresa privada que concede em convênio com as associações né, de intermediação de mão de obra carcerária e a empresa privada que recebe aí esse trabalhador. Há decisões na Justiça do Trabalho que reconhecem um vínculo e também há decisões que não. E a gente vai conversar sobre esse tema, né? O professor Magno vai nos dar uma introdução mais profunda sobre o assunto, né? Que passeia aí pela seara do direito penal, pela lei de execuções penais, e aí a gente vai traçando os nossos comentários até chegar nessa decisão judicial, uma do TRT aqui de Minas Gerais, o TRT da terceira região, inclusive tem decisões nesse sentido no TRT da segunda região e outros regionais também. Aí, se você gostar, curte, tá? Não se esqueça de deixar os seus comentários, a gente responde sempre que possível, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? A gente quer que vocês participem das nossas aulas, nos sigam aí nas redes sociais pra gente ir trocando conhecimento sempre que for possível, porque isso é muito bom, né? Isso, e é muito importante porque nós estamos tratando de um quadro, né, que é o Fofoca Jurídica, que é exatamente onde a gente quer a participação de vocês, né? Como a professora disse, é muito importante que vocês deixem os comentários e também tragam pra gente temas que sejam do seu interesse para a gente continuar trabalhando e fazendo esse quadro para vocês e valendo muito a pena, né? Então fica à vontade. Fica à vontade. Obrigado, meninas. Professora Débora e professora Manu, desculpa a intimidade, gente, mas é Manu, depois de um certo tempo de mestrado, né? Manu. Depois de alguns abacaxis que a gente descasca no percurso. Exatamente. Ah, verdade, abacaxi, ó. Tem um vídeo do abacaxi, o primeiro vídeo nosso do canal. Primeiro vídeo nosso, não se esqueça, dicas de estudo muito importantes. Vamos lá, gente, primeiramente, para a gente fazer uma introdução ao tema, a gente buscar no histórico para a gente entender melhor como se deu a passagem dessa questão do trabalho como pena até chegar no trabalho como realizador, como uma atividade para reinserir o indivíduo na sociedade, reintegrá-lo na sociedade. Uma observação interessante que a gente pode fazer aqui nesse sentido é que a professora Débora já falou aqui logo no início. Quando a gente trata dessas questões da relação, do reconhecimento do vínculo de emprego, a gente tem sempre que lembrar que a gente está tratando de empresas privadas, né? Porque para a relação com uma empresa pública, a gente sabe que é só por meio de concurso. Sim. Então, em qualquer situação que nós estivermos discutindo aqui, nós estaremos falando de empresas privadas, ok? Ótimo. Então, dito isto, vamos voltar lá no nosso período histórico para a gente entender essa questão do trabalho. A gente sabe que é típico do ser humano a necessidade de se ajuntar, de ter um semelhante, um próximo ali, mesmo porque ele compatibiliza, ele se realiza em tarefas que o outro realiza ali vivendo em comunidade, né? Inicialmente, ocorreram o surgimento dessas pequenas comunidades e os indivíduos começaram ali agrupados, tentando arrumar uma forma de sobreviver àquela situação que eles viviam. Para isso, eles começaram a impor regras, porque as regras é que iriam estabelecer o convívio ideal ali entre eles, né?
E o que acontecia? Aquela pessoa que infringisse aquelas regras ali naquele momento, ela sofria uma sanção. Só que a sanção, ela era imposta, ela era realizada, na verdade, por quem ou sofreu o ato ou por familiares, né? Então é até o período em que os historiadores chamam de vingança privada. É onde a própria pessoa tinha o direito de vingar uma situação que a ela foi passada, ela sofreu algum ato antes e posteriormente ela teria direito à vingança. É mais ou menos o olho por olho, dente por dente. Exatamente, né? exatamente. Nessa situação da vingança privada, a gente não via atuação estatal, né? Até mesmo porque era muito incipiente a questão da sociedade. Então estava ali nos primórdios da formação da sociedade, então eram os indivíduos lutando pelo grupo. Poderia o indivíduo sofrer uma sanção e permanecer no grupo, ou poderia o indivíduo ser expulso do grupo. A partir do momento que ele fosse isolado do grupo, ele ia ou arrumar uma outra tribo para viver, ou ele ia dar o seu jeito, né? Sim. Com o passar do tempo, a gente foi observando que essas penas, essa forma de penalizar quem infringisse as normas sociais foram alterando, até mesmo porque isso a gente está tratando lá do período medieval, né? Onde a gente não tinha formação de Estado perfeitamente para poder cumprir a formação social. Com a evolução do tempo, a gente já avança lá para os períodos da Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo e tudo mais. O que acontece? O Estado assume a posição de penalizar aquele que infringe as regras sociais. Então, nesse sentido, começam a surgir as prisões. Mas as prisões ainda não eram conforme nós conhecemos hoje em dia. Porque o que acontece? Nessa época, século XVII, século XVIII, as prisões elas tinham caracterização de pena acessório. O que acontecia? O indivíduo que infringisse uma determinada regra, ele era recluso, ele ficava preso e permanecia ali até a sentença. A sentença poderia ser de diversas formas, né? Ele poderia ser sentenciado à morte, ele poderia ser sentenciado ao trabalho forçado, que era permitido, né? Então, a pena nessa situação era uma pena acessório, a prisão era uma prisão acessório. E nesse tempo que ele ficava aguardando a sentença, que ele iria cumprir posteriormente, começou-se a utilizar o trabalho dele. Ele começou a ser requisitado para realizar trabalhos, tarefas. Só que as tarefas eram conforme ao ato que ele tinha praticado. A questão da proporcionalidade. Da proporcionalidade. Da pena. Exatamente. Aí o que acontece? A gente tem casos em que, quando o sujeito não era sentenciado à morte, não era sentenciado à inquisição, nada dessas situações mais graves, eles eram sentenciados a trabalho forçado, trabalhos insalubres eram sempre armazenados para eles. Tem um autor, que é o Alvim, que ele trata muito bem dessa questão quando ele fala da pena nas galés, né, que eram as embarcações em que eles eram sentenciados a remar. E nessa situação, o que acontecia? Eles estavam todos ali, acorrentados nas galés, amarrados, esperando somente o cumprimento do ato, que era o movimento de remar. E isso ia-se dias e dias atravessando o oceano ininterruptamente. E chegavam até a morrer. Chegavam a morrer, praticando o remo forçado. Então, isso são exemplos do que poderiam acontecer. Haviam também outras diversas situações muito cruéis, que era, por exemplo, a situação em que a pessoa era amarrada em grades e ficava exposta na praça pública para todo mundo ver. Quando não tinha decapitado um braço, uma perna, alguma coisa nesse sentido. Mostrar para a sociedade, né? Olha o que pode acontecer com quem infringe as normas. Dar o exemplo. Exatamente. E nesse período começou então a se falar, quando percebeu que a forma que se punia quem infringia a norma era tão, ou até mesmo mais cruel do que o crime que ele cometia, começou-se a falar em humanização da pena. Aí começou-se a olhar assim, olha, vamos entender aqui que a pena em si não pode ser
o castigo, nós temos que ver uma outra finalidade para a pena, que não simplesmente deixar a pessoa igual ou pior ao que ela já é, né? Então, nesse sentido, começou-se a falar de humanização da pena, começou-se a discutir meios e possibilidades de trazer a pena à ressocialização do indivíduo, né? César Roberto Bittencourt, que é um criminalista, ele trata muito bem dessa questão da humanização. Michel Foucault também traz essa questão da humanização, e eles falam que por meio disso a sociedade começa a ver o preso com outros olhos. Parcela da sociedade, né? Porque parte, não é questão cultural. Não tem o consenso, né? Não tem consenso, né? Exatamente, não existe o consenso. Então, nesse meio termo, surgiram alguns modelos de presídio para poder tentar tirar a questão do trabalho forçado e fazer com que a pena em si fosse única e suficiente para poder, posteriormente ao seu cumprimento, o indivíduo voltar à sociedade reintegrado, podendo participar da sociedade. Esses modelos surgiram antes do surgimento da própria OIT, em 1919? Na verdade, os modelos eles começaram a surgir final do século XVIII, início do século XIX. Logo assim que posteriormente ao incipiente desenvolvimento do capitalismo, a gente já vê essa questão da humanização. Sim, porque foi até com a própria OIT que veio essa vedação ao trabalho forçado. Exatamente. O conceito, né? A forma do trabalho. A OIT, inclusive, teve um encontro, salvo engano, o 20º encontro da OIT foi justamente para debater esse sentido, a eliminação do trabalho forçado. Sim. Né? E então, com isso, mas antes disso, a gente já tinha lá os modelos dos presídios. E esses modelos, a gente vai falar brevemente deles aqui para a gente entender como é que eles funcionavam. O primeiro modelo, depois que a gente viu dessa evolução, foi um modelo chamado filadélfico. Esse modelo filadélfico, ele era caracterizado da seguinte maneira: a gente vê muito próximo aí a questão da igreja. A igreja andava muito junto com o Estado, né? Todo mundo já ouviu falar dessa questão de Estado e igreja andando ali lado a lado. Nesse momento, a igreja, o poder de assumir a questão da prisão, da pessoa que está presa, que está reclusa. Então, o modelo filadélfico, ele era inspirado nisso. O modelo filadélfico era onde o sujeito vivia isolado, em silêncio absoluto. Ele não podia conversar com o carcereiro, ele não podia conversar com o colega de cela. É uma questão de reflexão. Reflexão. Daí vem a raiz da palavra penitenciária. Ele estava em penitência. Entendeu? A questão ligada mais à questão do conceito de pecado. Reflexão, reconhecer o erro como pecado e refletir em cima daquilo ali para posteriormente retornar à sociedade. Silêncio dia e noite? Silêncio dia e noite, silêncio absoluto. Absoluto. E em alguns casos era permitida a entrada de livro, mas com muita restrição. O livro que entrava, na grande maioria das vezes, era a Bíblia. Para ele ler a Bíblia e refletir. Mas nós tivemos um problema com o modelo filadélfico, porque o silêncio absoluto acaba causando transtorno às pessoas que ali estão. Imagina, você viver em silêncio 24 horas por dia. Você não pode cochichar com quem está do seu lado. Né? Então, com esse problema, houve um surto. Os reclusos, eles estavam sendo considerados loucos. Ao invés de melhorar, eles estavam piorando. Então, o modelo filadélfico, nesse sentido, decreta falência completamente. Surge a necessidade de rever aquela situação ali para poder ver como é que poderia resolver a situação do preso. Né? Porque ele não pode estar na sociedade, porque ele era perigoso para a sociedade. Ele tinha que estar, de alguma forma, recluso, mas ele tinha que passar por um momento em que ele pudesse evoluir, que ele pudesse voltar à sociedade. Você coloca ele para refletir a respeito daquilo, mas começa a desenvolver adoecimento mental, né? Porque a saúde, ela não aí é vira um saúde. outro problema. Aí você tem que pensar. E a reflexão sem diálogo não causaria nada, exatamente, né? Porque aí seria o ponto de vista dele, pronto. Tenta resolver um problema, mas gera outro. Cria outro, exatamente. E para resolver o problema do sistema filadélfico, surgiu o modelo de Auburn, que é denominado de auburniano, que ele misturava um pouco do modelo
anterior, filadélfico, e ele incrementava uma nova situação. O que acontecia? O preso já não ficava mais em total silêncio. Ele trabalhava durante o dia. Ele encontrava com outros presos durante o dia, trabalhava, obviamente vigiado, e durante a noite ele se recolhia à cela e ia fazer o seu silêncio, a sua reflexão. Entendi. Então, começou a fazer uma mesclagem, né? Trabalho e reflexão, trabalho e reflexão. Só que o problema desse modelo foi uma coisa que ninguém imaginaria que poderia ser. Porque o que os presos trabalhavam, o que os presídios faziam? Eles colocavam à venda na sociedade, né? Que era uma forma do preso ter algum retorno daquilo que ele está fazendo. Só que os comerciantes implicaram com a situação, porque os objetos que os presos colocavam à venda era muito mais barato. Concorrência. Era concorrência, entendeu? Era bem mais barato. Aí os comerciantes implicaram com a situação. Olha, não dá. Assim, todo mundo vai falir e a gente vai ter que ir todo mundo para cadeia para poder trabalhar lá. A gente vai ter que todo mundo ficar recluso, né? Aí, por fim, esse sistema também acabou não dando certo por causa das representações que existiram contra os presídios, contra essa forma do preso trabalhar e viver. Até que, do meu ponto de vista, eu acho que era uma situação interessante. Já que você tinha a possibilidade de trabalhar, compartilhar com os demais, você estava socializando, né? Ao mesmo tempo, você tinha o seu período isolado à noite de reflexão, né? De individualidade, não né? teria que dividir a cela com tantas pessoas, Exatamente. Não teria preservação do seu individualismo, né? Não teria ser o primeiro direito, né? Exatamente. O seu direito ali à privacidade, né? Mas aí, então, houve essa questão. Nós tivemos que evoluir um pouco mais na questão do sistema carcerário. Foi então que na Inglaterra surgiu um modelo chamado progressivo inglês, que ele já foi proposto exatamente nessa modalidade, que ele já tinha visto a falência dos dois modelos anteriores. Então, quando surgiu, eles falaram assim, olha, nós temos que arrumar uma situação que seja rápida, uma situação que resolva o que nós precisamos resolver. Então veio o modelo progressivo inglês, que nada mais é do que o que nós temos hoje. É a nossa adoção, é o nosso sistema. Que o nosso sistema, você progride o seu regime de acordo com aquilo que você age dentro do presídio. Se você tem boas maneiras, se você estuda, se você trabalha, você tem métodos diferentes de progressão. O modelo progressivo inglês é justamente isso. A pessoa recebia um ticket e a cada situação que ele realizava que era benéfica a ele recebia um carimbo. Durante um tempo aquele vale dele era contado, deduzia-se na pena e ele era posto em liberdade. Então é o que nós temos hoje em dia, né? Aí, hoje em dia nós já temos lá na evolução de 1/6, 2/3 e tal, a pessoa pode sair em liberdade. Então nós temos essa mesma situação, porém na questão da pena dos regimes aberto, semiaberto e fechado. Né? Então, esse é o regime que nós adotamos, e o trabalho na atualidade, a lei de execução penal, ela traz para a gente o seguinte, que o trabalho é uma obrigação do preso. Então, o preso está obrigado a trabalhar. Quando a lei traz a obrigação do trabalho para o preso, nós temos um problema aí, porque quando a gente volta lá para falar do vínculo empregatício, reconhecer o vínculo empregatício ao trabalho que o presidiário presta para terceiro no setor privado, nós teríamos que ter autonomia de vontade. E ele não tem essa autonomia. Ele não tem essa autonomia. Então, esse essa é o elemento-chave em que os doutrinadores eles pegam justamente isso para falar assim, olha, não tem relação de emprego. Aqui a própria lei já fala, não tem relação de emprego, e é justamente por isso. Ele não tem autonomia de vontade. O trabalho para ele é imposto. Ele não tem como escolher. É imposto. O trabalho é imposto. Então não tem mais o que discutir. Um trabalho imposto, o requisito é ele ter mercado de trabalho. Tá, ele tem. E ele ter
a livre vontade, ele não tem, a lei impõe. Então, quando a gente entra nessa situação, a gente vê uma problemática na configuração da relação de emprego, porque ele cumpre todos os outros elementos que está lá no artigo 3º da CLT. Exatamente. Ele é subordinado, ele recebe salário, tá tudo lá bonitinho, sabe? Entra todo, mas não tem autonomia. Contudo, na hora que entra na autonomia, ele peca. Aí acabou, aí exclui o vínculo empregatício. É verdade. Nós temos essa problemática. E dentro disso, nós conseguimos ver algumas situações onde alguns presos, ainda assim, depois que saem do cumprimento de pena e tudo mais, já estão postos em liberdade, eles entram com ações, tentando reconhecer o vínculo empregatício. Porque, olha, tá ali, tá escancarado. Os elementos fáticos jurídicos estão presentes. Todos né? presentes. Todos presentes. Então, até porque a imposição, se quiser remir a pena, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, É tem que bem trabalhar. claro, né? E o argumento deles, a maioria dos argumentos, são muito válidos. Porque é o seguinte, olha, reconhecendo o vínculo de emprego, o valor constitucional que o trabalho tem, o valor que a Social. Constituição dá ao trabalho, é inestimável. Exatamente. Entendeu? Não dá para você conceber que uma simples obrigação da lei possa retirar o vínculo empregatício. Porque a Constituição eleva o trabalho muito além disso. Com E esse certeza. dispositivo é anterior, né? Anterior à O dispositivo é o Constituição. artigo 28 da Lei de Execuções Penais. Ele é anterior, 7.210. né? Que é de 1984 a legislação. Ou seja, a gente tem que lembrar o contexto no qual ela foi feita. Exatamente, né? era um Chama período de ditadura ditadura. militar. Então nós temos toda essa dificuldade, entendeu? Para reconhecimento do vínculo empregatício. Vê o autoritarismo, né, da lei. Assim. Exatamente. A imposição. Enfim, pronto e acabou. Sem discussão, E ainda né? nós temos absurdos, né? Que a lei traz. Eu considero absurdos, porque quando a lei trata da questão do trabalho, do preso, da execução do trabalho do preso, a lei diz para nós o seguinte, que o preso vai trabalhar de 6 a 8 horas por dia, jornada normal, né? jornada Qualquer um de nós normal. teríamos isso. Contudo, o salário a que ele tem direito é de 1/3. A 3/4. 3/4, desculpa. Deixa eu só pegar o artigo que a gente consegue observar direitinho. Será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Isso mesmo, 3/4 do salário mínimo. O que Menos seria, que o mínimo para uma jornada É, padrão. pra uma o que jornada seriam padrão. 3/4 de um salário mínimo? E além da piora a situação, que fala que com esses 3/4 ele vai arcar com higiene pessoal, com a manutenção da família, ressarcir o Estado e o que sobrar vai para a poupança. Que poupança, né? 3/4 hoje do A salário seria em gente torno fez de 200, 250 reais no máximo Exatamente. para fazer isso tudo. E considerando que a gente tem que considerar também, a gente não pode esquecer que o Estado, né, principalmente nessa época, no contexto que a lei foi feita, né, a gente tem que considerar que a intenção por trás disso era também penalizar a miséria. Exatamente. É o controle Exatamente. social, né? Exatamente. Eu quero controlar socialmente, eu quero, naquelas áreas que são mais propensas ao crime, eu vou controlar e vou penalizar, mas... Né, É pela repressão, pela né? repressão, É pela repressão. e pronto. Então, tudo que diz respeito a essa parte, né, o contexto histórico, tudo que aconteceu é com a intenção de fazer controle social. Daí a necessidade da gente observar para além da Para lei. além. É olhar com os olhos da É uma leitura, Constituição a gente Federal. precisa tem que ter fazer uma releitura, né? releitura da lei. Né? A gente Releitura. precisa observar, olha, esse dispositivo aqui, né? Não faz olha, sentido gente, no o contexto. valor que a gente tem. Se bem, né, que no contexto jurídico de reformas que a gente passa, né, que o que se propõe é uma precarização cada vez maior das condições de trabalho, dos direitos trabalhistas, esse tipo de leitura constitucionalizada desse É dispositivo perigosa, né? É extremamente, É extremamente arriscada. É contra ao movimento que se tem operado, mas a gente tem que Com realizar, certeza. né? Porque a gente vê que empresas privadas têm se aproveitado Aproveitado dessa a mão de situação. obra extremamente barata, que não tem repercussão previdenciária, não tem repercussão social, né? Um trabalhador preso não tem direito a 13º, não tem Exatamente. direito a férias, não São tem os direito a vulneráveis, trabalhista. né? Não, e sabe o que é, assim, intrigante? Porque o sujeito está ali prestando trabalho, né? Ele trabalha, está ali prestando o serviço dele, enquanto ele está recluso. Quando ele é posto em liberdade,
até aquela pessoa que utilizou a mão de obra dele não quer contratá-lo. Exatamente. Não quer contratá-lo. Porque aí vem encargos em cima, entendeu? Aí ele vai ter que pagar FGTS, ele vai ter que pagar férias, 13º. Então, perde-se completamente o interesse. Interesse econômico, né? A ressocialização, que já não existia, porque um trabalho realizado nessas situações, eu acredito que não haja ressocialização, né? O sujeito tem uma visão do trabalho, uma visão completamente distorcida. O que essa modalidade de trabalho realiza na pessoa? Interesse nenhum. Né? Óbvio que, só fazendo uma ressalva, existem empresas, né, privadas que realmente estão aí exercendo sua função social, apesar de discordarem dessa sistemática toda, nossa, legislativa, né, e de convênios do CNJ, né, portarias do CNJ, a respeito do trabalho do preso, elas estão agindo de boa fé, mas existem as empresas que estão se beneficiando dessa mão de obra, até mesmo com má fé, exatamente, né, para reduzir os custos o intuito é unicamente mais-valia, acumulação. A gente não está aqui generalizando, obviamente, né, porque tem iniciativas que são muito válidas, mas, né, infelizmente, tem empresas que buscam essa mão de obra ser mais barata. Se a gente for analisar o que acontece, eles estão lá na situação, né, eles já são numa situação mais vulnerável. Sim, são eles não têm como social alta. Exatamente, porque eles não têm como reclamar. Se, por exemplo, eles deixarem de receber o salário num mês, como que eles vão fazer isso? Eles vão ajuizar como essa ação se eles estão, né, com cumprimento de pena. Imagina uma hora extra. Ali fala que é de 6 a 8 horas. E o empregador que você vai trabalhar 10 horas. Você vai trabalhar 10 horas e continuar e recebendo 3/4 do salário mínimo. A gente tem que considerar que esse é o primeiro Inclusive, eu havia conversado com o professor Magno, antes da gente começar a gravar, a respeito da decisão de um processo que tramita no TRT da Terceira Região, a respeito, achei válido, né, porque a decisão do TRT, ela explicou como deve ser realizada a interpretação do artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, né, que fala que o trabalho do preso não será regido pela CLT, e aí a gente vê que não tem um vínculo empregatício, mas há um vínculo administrativo, a natureza do vínculo administrativo, né, traz essa interpretação, mas ela aponta, fala assim, presta atenção, essa interpretação é só para os presos em regime fechado, né? Porque para os presos em regime semi-aberto ou aberto, há de ser reconhecido o vínculo de emprego, estando presentes todos os elementos fáticos jurídicos da relação configuradores da relação de emprego, tem que reconhecer. Mas para regime semi-aberto e aberto, foi o caso. No entanto, quando chega no ponto do salário, eu falei com o Magno, eu falei assim, gente, mas é um absurdo, né? A decisão mantém o salário da pessoa, da trabalhadora presa, para menos de um salário mínimo. Mantém. Né? E aí há o argumento de que a empresa privada estava exercendo sua função social. Mas, como? Né? Por favor, uma jornada de 8 horas, você receber menos que o mínimo que é previsto na Constituição. E você imagina que ela tem aí duas situações. Esse caso que você analisou ocorreu da seguinte maneira. Ela, enquanto estava no regime semi-aberto, trabalhando já para a empresa, pedindo o reconhecimento de vínculo empregatício, posteriormente ela progrediu para o regime aberto, entendeu? E ela, ainda na insistência do reconhecimento, reconheceram, primeira instância reconheceu, a segunda instância confirmou, mas manteve a questão salarial. Né? Aí você imagina uma pessoa que está na sociedade, né? Nessa reinserção, nessa reintegração, né? Como é que ela vê a questão do trabalho? O que o trabalho está realizando para ela? O que está representando? Se a gente for pensar que o trabalho, né, uma das finalidades da pena é a ressocialização, e a gente pensar que o trabalho é o único meio, né, capaz de inserir o indivíduo novamente na sociedade, se a gente for analisar sobre essa ótica, né, ainda que você não o considere como um direito, né, ele é um direito fundamental. Eu acho que além de obrigação, eu acho que a lei é errada.
A lei não deveria falar assim, o trabalho Obrigação, é obrigação. Jamais. O trabalho é um direito. É um direito. É um direito E não é uma dele. obrigação. O trabalho é um Até direito. mesmo Porque a natureza jurídica do trabalho não é uma obrigação. Até porque Imagina. quando Ele é um você direito. coloca essa natureza de obrigação, você remete ao próprio trabalho forçado. Forçado. Exatamente. forçado, Você está fazendo, na exatamente. A verdade, partir do com momento ele que um trabalho obrigada, você está sendo forçado. forçada a trabalhar. E a Constituição veda o trabalho forçado. Isso. Né? Nós Aí outro temos- ponto que deve nós ser temos- interpretado esse dispositivo. Exatamente. Nós temos essa interpretação, alguns autores reconhecendo que é um trabalho forçado. É um trabalho. Alguns outros dizem que não é um trabalho forçado, porque o trabalho em si, a finalidade dele, além da ressocialização, é remir a pena. Né? Então, eles buscam esse argumento da remissão da pena para falar assim, não, ele está sendo beneficiado de alguma forma, não tem... A questão da natureza trabalho jurídica forçado. é o problema, né? Eles estão considerando a natureza jurídica do trabalho não é uma obrigação. Não é, exatamente. Magno, Exatamente. Não é uma sanção. E outra coisa que eu queria te perguntar, porque nas decisões, os magistrados sempre remetem que haverá, né, poderá ser reconhecido o vínculo de emprego entre o trabalhador preso em regime semiaberto ou aberto e a empresa privada, né? Em razão até mesmo porque trabalhadores livres e trabalhadores em cumprimento de penas, eles têm os mesmos direitos Sim. sociais e trabalhistas, então por isso tem que ser tratados de forma igualitária, igual. né, de forma equânime. Mas e o trabalhador preso em regime fechado, como é que funciona? Olha, o trabalhador, o recluso que está em regime fechado e trabalha, ele tem duas situações típicas. O que pode acontecer? Analisa-se a ficha corrida daquela pessoa. Se ele tiver bom comportamento, se ele for uma pessoa que está ali enquadrada dentro do sistema, ele pode inclusive ter liberação para executar um trabalho externo. Ele pode ter essa liberação e, obviamente, devidamente acompanhado, executar trabalhos externos. A grande maioria executam trabalhos intramuros. Sim. São trabalhos realizados ali dentro. Então tem oficinas de arte, tem aulas, né? Tem escolas técnicas, tudo funcionando A ali própria dentro. manutenção e conservação A própria da manutenção. unidade prisional. Cozinha, higiene, tudo isso mesmo- são voltados a ele. O Estado vê uma possibilidade de economia, né, já que não pagaria ninguém, Mão de uma obra. terceirizada, para efetuar, por exemplo, a limpeza. a limpeza, o cozimento dos alimentos e tudo mais, os próprios presos fariam e se beneficiariam por causa do dia trabalhado, remissão de pena. Né? Mas existe a situação, que é quase exceção, da possibilidade dele trabalhar extramuro. Nessa situação, o empregador age com a possibilidade de acompanhá-lo todo dia, buscá-lo e devolvê-lo ao presídio quando Tem ele essa obrigação. quando ele for liberado, Até mesmo para evitar risco de fuga, para né? evitar risco de fuga. Sim, aí nesse caso, então, o que os tribunais têm entendido no caso do preso em regime fechado? Reconhece ou não o vínculo? Não reconhece. Não tem reconhece reconhecido. de Não maneira reconhece. alguma. Não reconhece de maneira alguma. Nós temos, até hoje, todas as decisões que eu consegui procurar nesse sentido, todas elas negavam, e o argumento é única e exclusiva o artigo 28 e exposição de motivos da Lei de Execução Penal, que fala, o artigo 28 veda a aplicação das normas seletistas e a exposição de motivo também veda, justificando que a finalidade do trabalho é a educação e a remissão de pena. Não vendo, como um gente? direito. É. né? Não é um direito. Não O é um assunto direito. é bem polêmico. É né? polêmico, e tem muita coisa Pra tem discutir. muita coisa pra discutir. Professor, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. ótimo estar com você. Eu que agradeço Ai, vocês duas ótimo. pela oportunidade. Desejo muito e muito sucesso. Obrigada. O canal tá Obrigada. bombando, eu tenho certeza que é só o começo. E é um ótimo tempo para monografia. Exatamente. Os alunos que estão aí nos assistindo. Um ótimo tempo para estudar. O professor Magno está aqui também para auxiliá-los, né? Isso. Indicar livros, né? E eu gostaria também de indicar um livro organizado pela professora Débora, no qual eu e o professor Magno tivemos a honra de escrever um artigo sobre esse tema. E se você quiser saber mais, estudar mais e se inteirar mais sobre esses assuntos, né? Aqui, Trabalhos Precários no Mundo Contemporâneo. Professora, Fica a Vou falar indicação. Fica a indicação. É um livro que trata de vários tipos de
de trabalhos comuns, né? Que muitas vezes o trabalhador, nós mesmos, não percebemos Isso, a tá no dia a precariedade, dia, né? porque a Tá. precariedade ela pode ser implícita, ela não é explícita, escancarada, né? Uhum. Aí a gente vê a terceirização, o trabalho dos Se coletores você de for lixo, ver, o até mesmo trabalho nesse dos tema que a gente presos. está tratando, né? Se você for ver, a empresa ela está cumprindo sua função social, como se diz, mas a gente sabe, Por um lado, por um lado, né? Por Aí outro lado, tem a também precarização. o trabalho da mulher em jornada por tempo parcial, que a gente já tratou aqui em outro quadro. Os dados dos julgados, tá, estão aqui na descrição do vídeo, o número do processo. Se você quiser ler a íntegra do acórdão, é só clicar no link aqui embaixo, tá bom? Se curtiu, dá um like pra Deixem gente. seus comentários e Isso. nos indiquem também os temas que vocês querem tratar aqui no Fofocas Jurídicas. Aqui do lado, segue nossas redes sociais. Muito Grande obrigada, abraço, gente. até mais. tchau.